Amados irmãos, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quero falar com os irmãos que terça-feira, aquele culto abençoado do Senhor, aquele culto maravilhoso, estava aqui? Estava, né? Terça-feira, pastor Padrão. Aquele pastor, ele trouxe uma visão do Senhor, que ele viu várias igrejas aqui dentro. Só que eu já falei isso aqui 2 vezes no estudo. Eu falei que essa igreja, quando começar a perseguição, o pastor vai fechar no tijolo, vai tirar a placa, e aqui vai ficar lotado de gente que não vai caber. Vai ser culto de 10, 12 horas. Isso Deus já me mostrou. Eu falei aqui 2 vezes. Quando foi na terça-feira, o pastor falou assim, ó, eu vejo várias igrejas aqui dentro. Ele entregou uma profecia, vai acontecer daqui 7 anos, 8 anos, vai acontecer isso, vai acontecer. Vai acontecer, por que vai acontecer? Porque está escrito aqui, ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso não está escrito à toa. O estudo é pesado? É. Esse estudo do Apocalipse é pesado? É pesado. Ele é tão pesado que há 30 e poucos anos atrás, eu já contei aqui, vou contar de novo. Há 30 e poucos anos atrás, Deus me revelou algo aqui tão profundo, né, dentro do Apocalipse, e eu fiquei doido para sair contando. E eu tinha conhecido um irmão que era até novo convertido, e eu fui contar para esse irmão aquilo que Deus tinha revelado. Quando eu dei a mão para ele, o Espírito Santo de Deus tirou minha voz. Não saía nada. Aí eu percebi que não era para falar nada. Aí eu falei, Senhor, eu não vou falar nada. Eu fiz oração em espírito. Aí minha voz saiu, minha parte saiu, eu conversei e fui embora. Por quê? Eu ia falar algo que eu não estava pronto para ouvir. Porque o Apocalipse é pesado. É coisas que vai acontecer no futuro, coisas que está para acontecer, que a pessoa não quer ouvir. Não é agradável aos ouvidos. Não é agradável. Então é muito melhor. 50% dos pastores do mundo hoje ensinam que nada disso vai acontecer na igreja, não vai haver perseguição, não vai arrumar, é ensinado isso. Isso aí é agradável ouvir, mas não está escrito desse jeito. Nós que passamos dos estudos todos, nós vemos que não é assim que está escrito. Hoje nós vamos continuar no 19. Nós estudamos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, estudamos até o 18, na ordem que é para ser lida. Nós estudamos na ordem que é para ser lida. Agora, nós vamos estudar hoje a partir do capítulo 19. Ou seja, nós vamos estudar aqui agora, já passou tudo, quase tudo. A igreja já está arrebatada. Mas vai falar sobre o que aconteceu com a igreja, com as coisas. Então, no capítulo 19 está escrito assim, ó. Aqui já houve um arrebatamento. Capítulo 19 está escrito assim, Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi do céu como quem uma grande voz de numerosa multidão, que dizia, aleluia, a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois os verdadeiros justos são os teus juízos. Julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou-se do sangue dos seus servos. Aqui está falando sobre a Igreja Católica Romana, que no passado, no século 14, 15, 16 e 17, matou muitas pessoas que lia a Bíblia ou que se tornavam protestantes. Isso aí qualquer pessoa pode pesquisar que vai ver. Entendeu? Agora aqui está falando exatamente sobre isso. A prostituta. O que é prostituição aqui? É prostituição espiritual. Quando a pessoa adora qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, a pessoa está prostituindo espiritualmente. Então está escrito assim, ó. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
E outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Só que não é só sangue dos que já morreram no passado. Aqui também fala de sangue dos que ainda vão morrer pela Tiatira, pela a Igreja Católica Romana. Porque quando começar a perseguição, o Papa será esse, o Papa será o Anticristo. E quando ele adorar, exigir adoração com Deus, os protestantes, os cristãos, os evangélicos sérios, que não aceitar a marca da besta, vai ser perseguido. E alguns vai derramar seu sangue, conforme está escrito aqui. Isso aqui é o sangue dos que já derramaram e dos que ainda vai ser derramado. Porque isso aqui já aconteceu, o arrebatamento no capítulo 19 já aconteceu. E a outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos, e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Versículo 4, 5. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões que dizia, aleluia, pois já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemos-nos, exaltemos e demos-lhe glória. Presta atenção nesse versículo aqui. O Todo-Poderoso já reina. Por quê? Está escrito, o Todo-Poderoso já reina. Aqui, eu acabei de falar com os irmãos, a igreja foi arrebatada. Isso aqui nós estamos vendo algo que já aconteceu depois do arrebatamento. E agora, no exato momento do soar da 7ª trombeta, quando a igreja se encontrará com Jesus nas nuvens, aí o planeta Terra, que está hoje nas mãos do diabo, deixa de ser do diabo. Porque os que são de Cristo, os que têm o sangue de Jesus, os que foram lavados pelo sangue de Jesus, vão ser arrebatados na 7ª trombeta, conforme está escrito. Então o reino passa a ser de Jesus Cristo, porque hoje em dia, quem está reinando o planeta é o diabo. Ele é o príncipe, né? Ele é o príncipe. Vocês podem observar que o diabo teve a coragem de chegar perto de Jesus e falar assim, se prostrares e me adorares, eu te darei todos esses reinos. Por acaso Jesus falou que os reinos não é deles? Foi Jesus que criou tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criou todas as coisas. Mas Jesus estava aí de frente do diabo e o diabo falou, se prostrares, me adorares, te darei todos os reinos. Por acaso Jesus falou assim, você não tem nada? Não. Jesus falou, sabe por que ele não falou? Porque Adão, quando pecou, ele entregou as rédeas, ele entregou a escritura do planeta, que era para a raça humana dominar, reinar sobre todas as coisas. Dominar, reinar sobre todas as coisas. Então hoje uma pessoa que é viciada, seja de qualquer coisa, que ele tem um vício, ele não está no plano estabelecido por Deus, porque Deus estabeleceu a raça humana para dominar, não ser dominado. Então qualquer vício que a pessoa tem, ele tem que ser liberto pelo sangue de Jesus, porque Deus não criou o homem para ser dominado. Porém, quando Adão peca, todo o reino, todo o planeta é entregado na mão do diabo. Inclusive o poder que Adão deu para ele é passado. É como se Adão pegasse a escritura do planeta e passasse para ele. Porém, quando você lê o Apocalipse aqui, agora esse versículo eu lembro aqui, e agora o reino passa a ser do nosso Senhor. Ou seja, num arrebatamento, na 7ª trombeta, aí sim, aí tudo volta a ser de Jesus Cristo, volta a ser tudo o quê? O povo que ele salvou, o povo que fez aliança com Cristo, o povo que sofreu por causa do testemunho de Jesus, o povo que manteve fiel até a morte. Aí no arrebatamento vai ressuscitar primeiro as pessoas que morreram por Cristo. Nós, a igreja que estiver viva, vai ser transformada
e vai ter encontro com Jesus no céu. Aí o reino é totalmente de Deus, ou seja, totalmente de Jesus. Por quê? É como, por exemplo, um filho que pegasse uma herança, uma fazenda de herança e vendesse essa fazenda, como acontece hoje muito normal, não é verdade? O pai vai, deixa a fazenda e o filho vende. É como se voltasse depois o pai, pegasse aquela fazenda e, se você comprou a fazenda do filho, eu quero comprar de novo, e comprasse novamente. É isso que vai acontecer no mundo espiritual com respeito ao planeta. Entendeu? Adão entregou. Jesus Cristo, através do seu sangue na cruz, nos comprou. E agora, no arrebatamento, vai voltar o domínio total para Deus. Agora, esse versículo aqui que nós lemos, isso aqui ocorre depois do arrebatamento. Isso aqui é depois do arrebatamento. Continuando. Versículo, nós temos 19, versículo 5. Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões que dizia: aleluia. Versículo 6. Pois já reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemos-nos, exaltemos e damos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. Já era sua noiva, se aprontou, e foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faça isso, sou conservo teu. Ou seja, o apóstolo João se enjoelhou diante do anjo que estava mostrando as coisas para o apóstolo João. O anjo estava mostrando. E o anjo falou que não faça isso. Levanta, que eu sou conservo seu. Não podemos adorar o anjo. Mas o apóstolo João não sabe como é que você, diante daquele, qualquer um de nós, próximo, pensando que você não tem uma ideia. O apóstolo João não tinha como saber, entendeu? Era muito poder. Então, aconteceu isso. Então, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adorai a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O cavaleiro branco. Versículo 11, 19 e 11. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, e seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os teus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. É aquilo que eu falei, irmãos. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, cada um de nós vai ter um nome. O próprio Jesus vai ter outro nome. Não será Jesus, significa Salvador. Jesus terá um outro nome. Nós teremos outro nome. Nós teremos um corpo transformado, de glória, perfeito, perfeito, perfeito. Hoje a pessoa que é deficiente físico, se você não tem Jesus, aceita Jesus. Você não precisa continuar de ser deficiente físico na eternidade, porque Cristo não tem isso. Quando Jesus vier salvar a igreja, arrebatar a igreja, quem é cego, quem é aleijado, quem é coxo, vai ter um corpo perfeito. Isso é causa do pecado que fez acontecer isso. Mas, por causa do sacrifício de Jesus, quando arrebatar a igreja, todos seremos corpos perfeitos e glorificados. E estava vestido. O cavalo branco aqui. O cavalo branco aqui, irmãos, é o mesmo cavalo branco do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. É o mesmo cavalo branco, é a referência a Jesus Cristo. Só que aqui está bem claro, né? Que colocou cheio de coroa, cheio de poder. Então, aqui é claro que todo mundo sabe o que é Jesus Cristo. E no Apocalipse 6, a pessoa fica com dúvida. Tem muitos teólogos com dúvida. Ah, não, que lá é o anticristo. Não tem nada de anticristo. Cavalo branco, montado no cavalo branco. Tanto esse no capítulo 19, como 6 são uma referência a Jesus Cristo, que com poder e grande glória.
estava vestido com um manto salpicado de sangue. Isso é um respeito do seu sacrifício. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, um nome pelo qual chamava o Verbo de Deus. Seguia o seu exército que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino. Isso que eu falei, a igreja foi arrebatada. No capítulo 19, a igreja foi arrebatada, a igreja já está no céu. E agora aqui nós estamos falando, aqui agora o apóstolo João está vindo, agora aqui o apóstolo João está vendo Jesus vir para aqui, com o seu exército, com a igreja, todos da igreja montados em cavalo branco. Vestido de linho branco e puro, da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele regerá a vara de ferro, ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem gente que fala assim, mas tatuagem, pode ter tatuagem, porque você vê lá, esse versículo aqui, está escrito o nome de Verdade, né? na perna. Meu Deus do céu, não é tatuagem não, gente, pelo amor de Deus, igual a figura, está escrito. É figura de linguagem. É figurativo. O cara vem falar isso comigo uma vez, não tem tatuagem. Não, meu jovem, você pode vir todo tatuado para Jesus, sem problema nenhum. Agora, depois que você conhece a verdade. Você pode vir todo tatuado. Deus não está nem preocupado se você está todo tatuado. Ele vinha até Jesus. Eu vi um rapaz um dia desse, o corpo dele era, acho que 99% tatuado. Quem viu esse rapaz? Todo, vi. Eu vi o testemunho dele. Aí ele se converteu para a glória do Senhor. Ele era um monstro. Agora alguém, a igreja está ajudando ele com leis, tirando as tatuagens, para ele já tirou do rosto. Ele estava um monstro, mas com Cristo é outra coisa. Que a pessoa sem Jesus é a pessoa mais feia mesmo. Qualquer um sem Jesus é feio. Mas a pessoa com Jesus, a pessoa fica mais bonita. Esse rapaz, que eu vi o testemunho dele, que eu fiquei muito alegre com a conversão dele, pode vir todo tatuado para Jesus, isso não importa. Mas depois que você está na igreja, na igreja de Deus, isso não é importante mais. Isso não passa a ser uma coisa, não é importante mais. Então isso aqui não está falando de tatuagem nas pernas de Jesus. Não é nada disso que o texto quis dizer. É uma figura. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo em pé. Então eu vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e juntai-vos para a ceia do grande dia, para comer carne de reis. Isso aqui vai acontecer o seguinte, esse texto aqui, ó, o pessoal diz, não é nós, não, é as aves, porque quando soar a sétima taça da ira de Deus vai mandar um meteoro de 1 quilo cada pedra, é um meteoro grande, só que vai se pedaçar e perde 1 quilo, sobre todos aqueles que tem a marca da besta que nós lemos sobre isso aqui, todo mundo lê, Apocalipse 16, a última taça da ira de Deus. Então as pessoas vão morrer, mas acontece que vai ficar um exército de demônios. Demônio não vai morrer, vão morrer as pessoas. Então os demônios vão ficar junto com o anticristo, junto com a falso profeta, com o Messias, querendo lutar ainda contra Deus, apesar que ele sabe da sua condenação. Bom, só voltando um pouquinho, depois você foi continuar a leitura ali, falou sobre o texto que você falou sobre a tatuagem, e ali está claro, fala sobre o manto sobre a sua coxa, não é sobre a coxa. A pessoa que não lê. Se você quiser ver, você vai estar lá, o manto, está escrito no manto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então não fala sobre a sua coxa está escrita. Exatamente. Sobre a sua coxa. Eu acho que tem até uma parte que cita sobre a questão da coxa, mas ali fala novamente, ou diferente de tradução, mas aí está claro, fala o manto sobre a sua coxa. Então não. Aí fica claro que não está fora. Porque você parar um pouco aqui, quem tatuou a coxa? Então esse texto que nós estamos lendo aqui vai acontecer depois do soar da taça da ira de Deus. Mas a Bíblia não fala se é a taça, eu sei que vai ser uma por ano, então vai ser depois de 7 anos. A igreja vai estar arrebatada no céu. Esse texto da igreja está no céu. Agora, quanto tempo depois da vez que vai acontecer isso, não está registrado. Pode ser depois da taça, um dia, um mês. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É totalmente diferente. Então pode ser, mas que vai acontecer isso? Vai. Deus vai vir com a igreja. E Jesus, só com a sua palavra, vai mandar o diabo para a prisão.
aqueles demônios e vai vencer. E aquelas pessoas que estavam cheias de demônio, as carnes vão ficar para esses animais aqui comer, como está escrito aqui. É esses animais que vai se fartar dessas carnes. Irmãos, e presta atenção numa coisa. Jesus, na hora que o anticristo começar a perseguir a igreja, muita gente pode pensar assim, mas a igreja está sofrendo perseguição, a igreja está sem eletricidade, Deus está nos sofrendo, porque a eletricidade, Deus não vai deixar nós ter sacode, por quê? Por causa do celular. Deus não quer que nós tenhamos acesso ao celular, nesse período de 3 anos e meio, porque o celular é podre, o celular é distração para a igreja hoje, e seria uma grande distração naquela época. Então nós não vamos ter, é propósito de Deus, porque o anticristo, através do celular, ele vai comandar, ele vai rastrear todo mundo que terá um celular será rastreado, ele vai saber de tudo. Como a igreja vai estar escondida por Deus, ou seja, guardada por Deus, ele não pode deixar ter celular. Então nós vamos ter celular de plano de Deus, nós não teremos luz elétrica. Aí eu perguntei ao Senhor, e esse Valadares, como é que vamos fazer esse calor? Deus falou claramente comigo, o Espírito Santo falou claramente comigo, nós no calor, nós vamos dormir com uma brisa tão maravilhosa, como ele fez no deserto com o povo de Israel. O calor de 50 graus, a nuvem cobria aquele povo, em cima da grau, e lá estava um ar-condicionado, eles estavam no 21 graus, lá todo mundo 50 graus, 60, o povo de Israel tranquilão, 20 graus. À noite, frio, uma coluna de fogo. Deus vai fazer a mesma coisa para a igreja. O lugar que for frio, países nórdicos, eles vão ter, não vai ter luz elétrica, mas vão estar quentinho, porque Deus vai fazer isso acontecer. É pela fé. Deus vai fazer isso, Deus vai repetir o milagre, porque o Velho Testamento não passa de exemplo para a igreja. Tudo que Deus fez no Velho Testamento, irmão, o negócio é tão interessante, presta atenção sobre Elias. Irmãos, Elias profetizou que Israel ficaria 3 anos e meio sem chover. A perseguição da igreja é 3 anos e meio. É 42 meses, é 1260 dias, é a mesma coisa. Deus está nos explicando, Deus está falando. E Deus foi lá, em vez de Deus, Jesus citou isso, os fariseus ficou irritados. Quantas viúvas tinha em Israel quando Deus protegeu uma estrangeira? Deus não deixou faltar com uma estrangeira. Esse cara é irritado, porque sabe que tinha, é verdade. Ele chega numa cidade que não é Israel e fala com a mulher estrangeira, só faz um bolo para mim. Eu só estou aqui com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, a última refeição que eu vou fazer. E depois eu vou comer mais meu filho e morreremos. E o profeta falou, faz um bolo para mim, segundo a sua palavra. Ela fez. E durante 3 anos e meio não faltou para aquela viúva um azeite, enquanto estava seco, o pessoal estava sofrendo, não faltou. É a mesma coisa acontecerá com a igreja. A igreja não vai passar falta. A igreja não passará falta, a igreja não passará nem calor nem frio no mundo, porque o milagre de Deus vai se repetir. Deus vai cuidar da igreja. Nesse aspecto, sim. Deus não vai deixar faltar, como não deixou faltar. Entendeu? Agora, Deus não vai dar luz elétrica, Deus não vai deixar de ter, porque todos a igreja tem celular, e isso vai ser a maior arma do diabo. A maior arma do diabo. Estava comentando com o pastor que for maçom, ele vai aceitar a marca da besta e sua igreja vai poder ficar aberta. Mas por causa desse detalhe, muitas pessoas que estão dentro daquela igreja vai sair, porque vai ver, fechou 15 igrejas aqui no bairro, mas aquela igreja vai ficar aberta. Quando ele procurar aquele pastor para conversar, aí vai cumprir aquela palavra que Paulo fala no final dos tempos. Aí virá falsos mestres ensinando doutrinas de demônios. Vai cumprir nessa parte, porque quando a pessoa aceitar o sinal da besta, aí vai falar aquilo que o demônio quer que ele fala. Aquilo que o demônio quer que ele fale, ele vai cumprir essa parte, literalmente. Por quê? Ele vai falar coisa do demônio. Só que essa pessoa vai ver que ele tem o sinal na besta,
Ele tem esse nó no braço, ele tem esse nó na testa. Aí é que as pessoas que estão de Deus dentro dessa igreja vai sair e vai procurar a igreja que estiver fechada. E as igrejas fechadas vão se reunir escondido. As igrejas fechadas vão se reunir escondido. Então não vai faltar. Não preocupar, preocupar com isso. Se eu faltar as coisas, não precisamos preocupar. Porém, irmãos, vou deixar uma coisa bem clara. Deus vai testar a igreja. Deus vai testar. Tiveram 2 pacotes de arroz na casa da irmã Eunice. 2, só tem 2. Não pode comprar mais nada. Não, já começou o sinal da besta. Não tem lugar para comprar mais. 2 pacotes de arroz. Deus vai mandar alguém lá. Pedir ela, dá. Quando você dá, você vai estar falando assim, eu confio no Senhor. Eu vou te dar, eu vou dividir, porque eu confio que aquele Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, é Ele que vai me suprir. Então está aqui, está dividido. Não vai faltar, vai ficar 3 anos em mim, não vai faltar. Não sei como é que Deus vai fazer, mas não vai faltar. A igreja não vai passar fome. E o contrário, o diabo, irmãos, é uma coisa incrível. Como é que o diabo está fazendo alimentos artificiais para enganar o povo? Eu li um vídeo, assisti um vídeo desse, que até ovo eles estão fazendo na China. Ovo artificial. Coloca um negócio lá, coloca uma essência de uva, uma essência de queijo, depois faz a capa. Eu assisti esse vídeo. Lá nos Estados Unidos vende ovo em pó. Você já viu? Eles fazem também para aí eu pergunto, ovo em pó, tem jeito de ser ovo em pó, tem jeito de ser ovo ser verdadeiro? Não tem, é artificial, é essência. Eles secam. Não é essência, não tem jeito. Não, tem esse aí que você falou e tem esse aqui do pastor Então, falando que é feito para indústria. Nessa época, onde você está achando que a igreja vai passar dificuldade, não pode contar. Nós estaremos muito bem alimentados, de coisas naturais, coisas de Deus, enquanto eles vão estar comendo só porcaria. Por que eles estão comendo porcaria? Porque eles aceitaram o sinal da besta, o diabo está dentro deles, e a partir do diabo estar dentro deles, o diabo guia eles. Fala, você quer filé, vamos comer. Não é filé nada. Isso aqui é picanha, vamos comer, mas não é. Aqui está comendo lixo. A igreja não, a igreja está sendo sustentada, bem sustentada, a igreja vai ficar bem saudável, porque vai ser só comida do céu. A igreja vai ser saudável. E eles não. Eles vão estar sofrendo com a marca da besta. Nós estamos no versículo qual que eu perdi aqui? 18? Algum dia você fez, de onde você tirou essa tese do celular aí? Fala comigo. Da tese do celular é o seguinte, ó. A partir do momento que não vai ter luz elétrica, já mata. Entendeu? Mas a luz elétrica aí? A luz elétrica é simples. Se Deus deixar a luz elétrica, a igreja vai continuar no mundo todo com o celular. E o celular vai estar podre. O celular vai estar, o diabo vai estar dominando, vai ser só trem, que não é igual hoje o celular. Hoje o celular você pode assistir. Testemunho, pregação, coisas boas de Deus, você pode ver isso. Mas nessa época, nada disso vai acontecer. Vai ser só trem do capeta, 100% do diabo, por isso que Deus vai tirar. Sem contar que através do celular, ele vai poder ter acesso a todo mundo, a qualquer lugar no mundo. O anticristo ele vai saber de todo mundo. E a igreja não tem no celular. A igreja não tem no celular, porque não tem luz elétrica, que Deus de propósito, Deus vai tirar. Ele vai ficar escuro com respeito à igreja. Ele vai estar no escuro com respeito às pessoas que não aceitaram. Vai ter denúncia? Vai ter denúncia. Mas ele está escuro. É igual nós com o celular, não. Ele sabe de tudo. Ele vai saber de tudo. E o celular, nesses 3 anos, nesses 7 anos, nem nos 3 anos e meio, não. Quando soar a primeira trombeta, quando o assumir o celular, já vai começar a ser poluído. Ele já vai começar a poluir o celular. A Bíblia que tem no celular hoje não vai ser essa Bíblia. Não, vai ser a Bíblia do capeta, tirando vários textos originais, vários textos que falam do pecado. Então, quando chegar a perseguição, mesmo aí, é tanto que Deus vai tirar isso, para exatamente para nós não ter, para ele não achar a igreja. Entendeu? O celular vai ser para ele não achar a igreja. Isso é o óbvio. Que com o celular sabe de tudo. Com o celular sabe de tudo. Versículo 18: para comeres carne de reis, carne de poderosos, carne de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e o rei da terra, e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo, e seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta diante dele, que fizera os sinais com que enganastes. Engano.
que receberam o sinal da besta. Está vendo aqui, ó, irmão? Olha o versículo 20, ó. Olha aqui para vocês verem, que é o versículo 20. Nós estamos no 19, o versículo 20, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que os enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses são os dois que foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos. É o 20, irmão Boni? Hã? É o 20 que você está Nós vendo? estamos no capítulo 19, no versículo a partir do 20, indo para o 21. Vou ler de novo. Essa besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, o que enganou os que receberam o sinal da besta. Ou seja, dá a entender aqui que o falso profeta vai fazer tanto milagre, que muitas pessoas vão aceitar o sinal da besta, achando que ele realmente tem um poder. Realmente parece que tem, mas aqui, ó, foram enganados, ó, e receberam o sinal da besta. Os que adoraram a sua imagem, esses foram lançados vivos no lago de fogo, que arde e enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E quem são esses demais? As pessoas que tinham o sinal da besta, que não tinham morrido ainda com as pedras, ficaram vivos. Não, mas aqui fala aqui, ó. Os dois foram lançados. 21. Quem é esses dois que foram lançados vivo aqui? O falso profeta, Ah, e a besta. o falso profeta e o falso Messias. Ah, tá. Entendeu? Mas são três, tem o anticristo também. O anticristo é o que recebeu o poder total do diabo. São três: o anticristo, o falso profeta e o falso Messias. E aqui, ó, 21. E os demais foram mortos pela espada. Ou seja, pessoas que estão cheias de demônios, que acham que pode enfrentar o exército de Jesus, apesar de toda a calamidade que eles estão passando. Jesus vai descer com a igreja, com o seu exército, e só com a sua palavra eles vão ser vencidos e vão ser presos. Isso depois depois que Deus derramar as 7 taças da sua ira, que nós já lemos aqui no estudo. Depois o mundo deve ler, porque isso vai acontecer depois disso, não se sabe quanto tempo, se é um mês, se é um ano, isso aí não se sabe, porque aqui não deixa claro, mas isso aí é depois. A igreja está arrebatada no céu, porque quando a igreja está arrebatada no céu, depois que os 7 dias da taça aí de Deus, ou seja, quando Deus for derramar as 7 taças, a igreja está no céu, porque a igreja é arrebatada nas 7 trombetas. A igreja vai estar onde? No céu? No céu, nas 7 trombetas arrebatada, isso aqui já, Deus está voltando do céu com Cristo, A igreja. voltando e lutando com os exércitos de Satanás. São pessoas que estão cheias de demônios, que ainda não morreram. A igreja nesse momento está. Os que não morreram para as 7 taças. Porque a ideia da Essas 7. vai comer esse povo? Hã? Essas altas falando aqui vai comer esse povo aí? É, esse povo vai ser comido, vai ser comido. Igual está escrito aqui, ó. Porque Sabe se mais abre que essa, tiver? o- Recebeu Eles a vão marca comer da tudo, besta. você sabe tudo que vai se Recebeu a marca da fartar besta, e os recebeu a marca corpos da deles. besta. Vai se fartar do corpo deles. Agora, presta atenção. As 7 taças que nós já lemos, estudamos, vocês podem observar que a ideia das 7 taças não é a As morte. coisas de Deus. As 7 trombetas que a igreja está, e é os 5 selos de sofrimento, a morte terça parte, quarta parte, a igreja está aqui. Nós estudamos isso aqui. As 7 trombetas, a igreja está aqui, e Deus mata a terça parte, quarta parte. Os selos, que são flagelo, vai morrer a quarta parte, a terça parte. Porém, as 7 taças, não se fala em morte, porque é para sofrimento. Eles vão sofrer. As 7 taças é para causar dor, agonia aos que têm o sinal da besta, conforme está escrito. Você lembra que nós lemos sobre isso? Os que têm o sinal da besta, eles vão sofrer demais. E não vão morrer. No final eles vão morrer. Mas o sofrimento deles, incrível que pareça, um sofrimento tão grande, igual Deus vai abaixar o sol um pouquinho e vão queimar eles com calor. Não vai ter água. E mesmo assim, esse sofrimento da prova do amor de Deus com eles. Eu falei isso, não, mas que sofrimento demais, não vejo mais, é depois disso, eles vão lançar lá no fogo, lá que vai ser sofrimento. Esse todo sofrimento que eles estão vivendo, que Deus tem misericórdia, por exemplo.
Deus vai permanecer vivo pela misericórdia de Deus. Mas é a punição de Deus, é a justiça de Deus, porque aceitaram o sinal da bênção, rejeitaram Cristo, rejeitaram a salvação, rejeitaram o perdão. Mas mesmo assim, nas 7 taças, todo aquele sofrimento, que é muito sofrimento, ainda é misericórdia de Deus, que Deus propõe esses 7 anos a menos, que quando passar os 7 anos, o lago de fogo e enxofre, aí vai ser sofrimento eterno, eterno. Nós estamos agora no versículo capítulo 20, irmãos. Capítulo 20. Do mesmo jeito que nós vimos aqui, 19 sobre o sangue daqueles que morreram, no capítulo 20 nós vamos ver agora como que alguns cristãos vão morrer. Mas por isso que está escrito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, o capítulo 20 já passou o sofrimento, a igreja foi arrebatada, mas vai falar como que alguns vão morrer. Ou seja, até isso deixou claro para saber que como que vai morrer. Mas aqui está falando mais agora, essas coisas do futuro. Mas vai falar como que alguns cristãos morreram. Está escrito assim, ó, no 20: então eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo anticristo, que é o diabo e Satanás, e amarrou ele por 1000 anos, lançou ele no abismo, e ali encerrou e selou sobre ele, para que ele não enganasse mais as nações, até que completasse os 1000 anos. Depois Onde disso é entra esses 1000 anos necessário. aí, vamos embora? Hã? E onde entra esses 1000 anos aí? Ó, Período milenar. é o milênio, presta atenção. Esse período aí é onde a igreja estará reinando com Cristo. Não, vamos ler sobre isso aqui. Está no texto. Aqui é o seguinte, irmão. Deus tinha um plano original com Adão. Deus colocou a terra, o jardim do Éden. Na verdade, irmão, todo o planeta Terra era como o jardim do Éden. Mas como Adão pecou, o plano de Deus, quer dizer que o diabo frustrou o plano de Deus, não frustrou? Mas frustrou em parte. Por quê? Em parte por quê? Porque Deus queria que a raça humana reinasse para sempre, sem conhecer a morte, perfeitos. Entrou o pecado, então entrou a corrupção no corpo. Porém, aqui no milênio, Deus vai ressuscitar todas as criancinhas, todos que foram abortados por querer, por acidente, todos vão ressuscitar. Porque Deus, as pessoas pensam que Deus não está preocupado com esses milhões de pessoas que foram, não. Deus está preocupado e Deus tem todas elas registradas no céu. Todas as crianças que foram abortadas por acidente vão viver. Todos que foram abortados por querer vão viver. Crianças de 2, 3 anos que morreu 4, 5 anos por doença, vão ressuscitar todas. Mas acontece que no mundo muçulmano, onde a criança já cresce, é ensinado o ódio sobre Israel, matar, ira. Essas crianças têm o direito de conhecer o verdadeiro Deus, porque eles apresentaram para eles o diabo. A religião islâmica apresentou para essas crianças o ódio, a vingança, o assassinato. Mas Deus é amor, perdão. Então, Deus vai ressuscitar essas crianças. Bem a vitória que isso faz parte da primeira ressurreição, a igreja, primeira, com glorificado. Agora, essas pessoas que vão ressuscitar aqui, vão continuar no corpo carnal. Porém, não é defeituoso, nada disso. Corpo carnal, corpo de Adão sem defeito. E eles vão crescer, e a igreja vai reinar. Durante 1000 anos com esse pessoal, cuidando desse pessoal, nós vamos reinar, a igreja vai reinar. Depois desses 1000 anos, nós vamos ver aqui que importa que o diabo seja solto. Não acabamos de ler isso aqui, não. Depois de 1000 anos. Para quê? Deus vai soltar eles. Depois disso aí vai acontecer o trono de Deus, o juízo final. No juízo final, para não acontecer, chegar lá, a pessoa fala assim, mas eu fui para o inferno porque o diabo fez isso, o diabo, ele me tentou, ele fez isso. Realmente tem uma coisa que é o diabo, mas tem coisa que não é o diabo. E tem gente que vai para o inferno porque
deixou coisas, ele deixou o seu caráter se sujar, talvez por coisa que nem é o capeta. Então o diabo Deus vai permitir soltar o diabo depois de 1000 anos. Esse povo nunca conheceu o pecado. Esse povo tem um governo de Cristo e a igreja cuidando deles, num lugar onde os animais, o lobo, o leão, igual está escrito em Isaías, passa junto, um povo perfeito. Mas no torno de 1000 anos, importa que o diabo seja solto. O diabo vai seduzir esse povo, que nunca conheceu o pecado. O diabo vai chegar a perder, se fazer como fez no céu. Pô, vocês estão seguindo esse Jesus aí, ó. Essa igreja aí, ó. Não é o melhor para vocês. Eu tenho coisa melhor. O diabo vai tentar seduzir as pessoas. Igual fez com Adão e Eva. E não fez igual fez com os anjos. Com os anjos no céu, que desceu dessa parte. Ele vai tentar seduzir esse povo. Para depois ter o juízo final. Porque quando chegar no juízo final, Deus vai mostrar que, mesmo sem o pecado, teve algum grupo, não é todos, mas parece que alguns desse pessoal do milênio que não morreu, que não conheceu morte, não conheceu doença, não morreram, alguns podem ir na ideia de Satanás. E é pouco tempo que vai ser solto, depois Deus vai prender de novo. Quando acontecer o juízo final, aí Deus vai mostrar para as nações que as pessoas foram condenadas, que nem tudo é o diabo, que às vezes ele é a opção dele, porque nesses 1000 anos que não tem pecado, não tem diabo, não tem demônio, e alguns aceitaram ser seduzidos pelo diabo. Nós estamos no versículo 3. Lançou no abismo, e ali o encerrou o Senhor sobre ele, para que ele não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo, está vendo? Só um pouquinho de tempo. Vi também o trono e os que se sentavam sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados. Olha para você ver, olha o versículo 4, irmão. A igreja, aqui, ó, isso aqui é coisa que já aconteceu com a igreja. Versículo 4 é o que aconteceu com a igreja, que já está arrebatada, salva já. Mas é como que a igreja foi morta. Aqui, ó. Vi também tronos e os que se assentavam sobre eles. Foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Irmão, não tem jeito, está escrito claro, não adianta querer apagar isso aqui não, o apocalipse está cheio disso. Martírio de novo. Martirizar o povo de novo. Entendeu? Isso aqui, ó, isso aqui é coisa que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Quem que foi degolado? Quem deu o testemunho de Jesus? Quando vai acontecer isso? Daqui a 3 anos e meio. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, está vendo? Não adoraram a besta. Não, a igreja não vai adorar a besta, a igreja não vai aceitar o sinal da besta. Por isso que alguns vão ser degolados, por isso que alguns vão ser. Alguns vão passar por isso, vai, porque Deus nos bem claro, ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Deus falou assim: aquele que perder sua vida por amor de mim, achará. Aquele que quiser conservar sua vida, perderá. Não tem jeito de nós apagar esse versículo. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal da testa, nem nas suas mãos. Ponto. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem o poder o segundo a morte, mas serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Irmãos, a primeira ressurreição é o que acontece na 7ª trombeta. A 7ª trombeta, quando soar, que o mundo vai escutar. Minha netinha me perguntou, eu achei tão interessante. Eu tenho uma netinha de 10 anos, da igreja batista de lá. Ela ligou para mim essa semana: vô. Uma menina na sala falou comigo que as trombetas já tocou. Eu falei: não tocou não.
Não tocou não, mas quando tocar a primeira trombeta vai morrer 2 bilhões de pessoas no mundo. Todo mundo vai ficar sabendo. Ninguém vai ouvir a trombeta, mas não ouve a notícia. 2 bilhões de pessoas morreram, é a primeira trombeta. 2 bilhões de pessoas. Não tem jeito de esconder isso. Eles vão falar que é um fenômeno, mas é a trombeta de Deus tocando. Ela me perguntou sobre isso. Então aqui, quando soar a última trombeta. Você não acha que essa primeira trombeta foi sem Covid, não? Gente, nem perto, nem juro. Primeiro, aquela Covid foi uma enganação. Aquela Covid foi uma enganação. Pergunta no Ciro se eu não abraçava, todo mundo falava que estava com Covid. Abraçava ou não abraçava você? Pergunta no Ciro. Então estava de Covid, eu abraçava a pessoa e beijava. Se você falasse comigo que estava de Covid, eu abraçava e beijava. Até no momento de rua. Fiz isso, não fiz isso. Abraçava e beijava. Eu só não estava com Covid comigo. Morreu gente demais. Morreu gente demais, mas com medo. Presta atenção, pastor. A televisão colocou lá milhões de caixão e morte. Então a pessoa dava vontade cardíaca e morria de medo. Mas na verdade, ele foi ao hospital que... O medo é uma maior arma do diabo, o medo. Arma diabólica do diabo. Que ela colocou tão medo no povo, que o povo chegava em casa, e trocava, as pessoas tinham mais medo de se morrer. Eles davam ataque cardíaco, aí colocava lá Covid, mas morreu de ataque cardíaco, morreu de medo. As mortes tudo era... Todas as mortes eram Covid. Só que é mentira, isso já foi comprovado, isso é uma mentira. Isso é mentira, entendeu? A Lucia testemunha. Eu passei e beijei umas 10 pessoas que tratavam de Covid. E eu cheguei para o secretário da saúde, Carol, numa reunião, que estava fechando os trabalhos do falei para ele, senhor secretário, só quer me levar agora lá no hospital para mim entrar na sala e dar abraço nas pessoas que estão de Covid? Por que, sabe? Por quê? Porque eu não vejo morador de rua morrer de Covid. Me explica por quê? Eu conheço isso tudo. Por que eles não morrem? Eles não tomam banho, dormem na rua e não morrem. E por que só a Covid vai ser morador de rua, foge de você? Mora na rua. Se fosse, irmão, é uma mentira. Só que a televisão faz aquela pressão e o povo morria de medo. Todos que tinham mais medo, os que não morreram. Entendeu? Graças a Deus, abracei todo mundo, beijei todo mundo, não tomei vacina. E vamos lá. Aí, essa a trombeta não tocou não, vai ficar tranquila. Vai ser 2 bilhões de pessoas, vai ser a terça parte da terra. E depois vai vir o segundo selo, vai morrer a terça parte, talvez vai ser mais 1 bilhão de pessoas que vão morrer. Ímpios. Nenhum servo de Deus vai morrer com a ira de Deus. Nenhum. Vai morrer perto de nós. Então, ó, os gente vai estar esperando. Morreu, você fala assim, tá pecado. Não foi pro inferno, está escrito. Pulando, 2. Morreu com todos que morreram com a ira de Deus são de pessoas graça, condenadas. O inferno seguia. De graça, O inferno não seguia. Então vamos lá, continuando. Nós estudamos aqui, nós vimos que as trombetas atingiam a terra com morte, terceira e quarta parte. Nós vimos aqui que os 5 selos que era flagelo atingia também a terça parte, com morte. Mas quando você vai para 7 taças da ira de Deus, que a igreja não está, a terra é atingida no 100%, mas não vem a palavra morte mais. Só numa taça, só numa ira. Por causa de quê? Porque mais é para sofrer. É o juízo de Deus sobre a terra, sobre aqueles que quiseram aceitar o sinal da besta. Sobre aqueles que aceitaram o sinal. Sobre aqueles que não confiaram no Senhor. Quem que não vai aceitar o sinal da besta? Que tem um testemunho de Jesus, que confia no Senhor, que sabe que não precisa de comprar, nem vender, nem nada. Que Jesus sustenta. Igual sustentou o povo do deserto. O povo do deserto ficou 40 anos sem trabalhar de quê? O que eles trabalharam? Nada. Eles ficaram 40 anos sem trabalhar. Ele foi sustentado. A igreja fica 3 anos e meio sem trabalhar. E não vai faltar nada para a igreja. 3 anos e meio sem trabalhar. Vai trabalhar bastante agora. Porque quando começar a perseguição, não tem que trabalhar mais. O versículo que nós estamos em qual, irmão? Nós estamos em qual versículo, irmão? Nós estamos no capítulo 20. Isso. Eu perdi qual versículo? Não, vai capítulo estar em 7. Nós estamos no 20, mas o versículo eu esqueci. Mas vamos ler o 5. 4 aí, ó. Isso, O 4 já li. e eles já têm haver sido dado da autoridade. Está no 4. Nós estamos no começo, não, os 4 já li. Vamos ler o 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completaram. É sobre essa segunda eu já expliquei. Bem-aventurado santo aquele que tem parte da ressurreição. É a igreja que tem parte da ressurreição, que vai ser arrebatada.
E a segunda ressurreição vai ser o milênio, as criancinhas, gente que não conheceu Jesus vai ser arrebatada. 7. Quando os completasse os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, cujo número como a areia do mar, a fim de juntares para a batalha. Subirão sobre as larguras da terra e cercarão o arraial dos santos e da cidade querida, mas desceu o fogo do céu e as consumiu. E o diabo que o enganava foi lançado novamente no lago de fogo, enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão tormentados para todo sempre. Versículo 11. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. E vi outros mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eu estava falando com o pastor Romeu um tempo atrás, sabe, sobre o livro de Atos. O livro de Atos, todo mundo acha que acabou com 28 capítulos. Não. O livro de Atos, irmãos, da igreja primitiva tem 28 capítulos, mas todo o livro de Atos, ele é continuado pelo anjo no céu. Deus tem anjo no céu. Todo cristão que aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, esse anjo começa a escrever sobre essas pessoas tudo que vai acontecendo, todas as pessoas que você convidou para ir à igreja, todas as pessoas que você falou de Jesus, todos que você também não falou, tudo que você faz vai escrito. Nesse trono branco vai ser aberto esses livros e todo mundo tem o seu. A igreja está despreocupada? Está. O trono branco, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos salvos. Mas o juízo final, que é depois do trono branco, aí é complicado. Mas a igreja está lá só para julgar. A igreja não está lá para receber condenação, porque nós não seremos condenados porque de Cristo nós sofremos, passamos perseguição, sofremos calúnia, está tudo escrito nesses livros. Deus sabe todas as coisas. Então o trono branco, a igreja vai receber galardão, vai abrir esse livro e vai lá, ó. O irmão de Gá, ele pregou para vários policiais, falou de Jesus, deu um bom testemunho, e merece tanto galardão. Então o livro, o trono branco vai ser para nós receber galardão, que é uma premiação que a igreja vai receber. E aquelas pessoas que aceitou Jesus no último minuto, não terá galardão, será só salvo, está bom demais. Nossa, está bem. Está bom demais. Não, só salvo. E a parábola que Jesus deixou sobre isso é aquela parábola que um homem saiu para convidar trabalhadores na primeira hora, 6 horas da manhã. Convidou, você quer trabalhar com um talento? E eles foram. Chegou na segunda hora, convidou outros e eles foram. Terceira hora. Quando foi a 12ª hora, 5 horas da tarde, ele também chamou para trabalhar, para ganhar um talento. Não, chegou para trabalhar na vinha. E quando foi pagar, Estava tudo igual. ele começou a pagar pelo 11ª hora, recebendo um talento. Então quem começou primeiro falou assim, gente, nós vamos ganhar dinheiro demais, porque aqui está trabalhando só 1 hora e já receberam um talento. Quando eles viram que receberam mesmo, então eles foram reclamar. Gente, isso aqui é sobre a salvação. Esse trabalho aqui é só a salvação. Quem salvou no último minuto, só não vai ter galardão, mas ele teve a salvação, ele foi salvo, e muita gente vai ser salva desse jeito. Muita gente vai ser salva nos últimos minutos, porque alguém pregou, alguém falou com ele, e ele resolveu na última hora aceitar a Jesus. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que essas pessoas não vão ter galardão, como a igreja vai ter, mas eles vão ser salvos sim, e vai ter muita gente que vai ser salva nos últimos minutos. Essa parábola é sobre isso, é sobre a salvação. Deus deixou isso bem claro, é sobre a salvação.